Boa noite. Boa noite. Boa noite, Isa Fernandes. Boa noite, Christian. Boa noite vocês que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Nós começamos mais um programa de direção espiritual. Hoje recordando que o amor de Deus na nossa vida é proteção. Aliás, é tão sofisticado compreender Deus assim como um protetor, não é? Você acha? Eu acho porque livra-nos daquela relação muitas vezes mesquinha. De que Ele tem que nos dar tudo. É, porque a proteção, ela é uma atitude humilde, que faz com que caiba dentro da mesma medida o não e o sim. Sim. Né? Porque eu posso lhe proteger guiar, né? Quando lhe digo não para uma coisa que você quer muito. E eu posso também lhe proteger lhe permitindo. Sim. Então retira um pouco dessa visão ingênua de que Deus é aquele que fará tudo o que nós queremos. Não, o querer é tão à flor da pele, o necessário é mais profundo. E quando eu invoco esse Deus protetor, eu estou recordando de tudo aquilo que a pedagogia me ensinou, do poder que um educador tem na vida de uma criança, colocando inclusive limites. Sim, e muitas vezes é o que a gente não sabe pedir. Acho que quando o Senhor nos protege, quando a gente pede que Ele nos proteja, né? Eu amo cantar essa música porque ela me põe no meu lugar. Então, quando eu não sei pedir, eu sou filha sendo educada ainda. E muitas vezes, diante de Deus, eu fico quietinha, eu não sei falar nada. E acho que esse lugar necessitado de proteção, necessitado de educação de vida interior, necessitado de educação nas minhas decisões, essa pessoa necessitada que sou eu, quando sou necessitada, estou no meu lugar. E quando peço que Deus me proteja, Ele é grande, né? E a expressão guardião, né? É tão... Seja o Vinícius sempre foi guardião, muito feliz, né? Ao retomar o conceito de guardião. O guardião do Fiel. templo é aquele que era justamente o encarregado de cuidar para que o funcionamento do templo pudesse ser mantido. Não era só o guarda. Não é só o proteger, ninguém vai te ver, ninguém vai te tocar, não. Era o proteger. permitir que o templo tivesse o seu verdadeiro significado. O guardião permite que entre e também pede que saia. Perfeito, então, isso mesmo. engloba tudo. O guardião é um lugar, um atributo de Deus equilibrado, que nos equilibra. Não, lógico, que Ele é equilíbrio em graça, mas nos provoca equilíbrio, né? Porque uma coisa é o que Deus é, outra coisa é o que nós pensamos que Ele seja. E aqui, muitas vezes, mora o equívoco. Nem sempre eu fui apresentado a um Deus de verdade. Fui apresentado a uma máscara dele, a uma caricatura dele, a um Papai Noel, a uma imagem absolutamente distorcida, que também é fruto da própria projeção de quem me contou sobre esse Deus, né? De quem me educou na fé, com simplicidade, às vezes com ignorância música, também, né? Eu gosto daquela música do Greco, que onde ele fala, né? Quando senti Deus pela primeira vez. Sim. Na estrada o gosto, a caminhada, Vai só lá, o Christian. tempo, já tô no tom. Dirá. Como é que é? Na canção, na fala, na missão, o que se deu. O que se dá. Quando as mãos tocaram outras mãos, tudo se fez. Quando os corações sentiram Deus pela primeira vez. Em cada página de uma história há muito pra se viver. Quando a rosa na nossa memória começar a florescer, nós seremos sempre jovens ao entardecer, entregando a flor da vida para outro ser. Cantarei, cantará, cantaremos sem parar. Cantarei, cantará, e outra vez a rosa irá florescer. florescer.
Mas é isso, quando a gente é colocado diante de Deus pela primeira vez, eu não sei quando é que eu fui colocado diante desse Deus verdadeiro que hoje eu tenho consciência ser o Deus de Jesus. Porque eu também já esbarrei em Deus, em uma imagem de Deus que não correspondia àquilo que Jesus me ofereceu. Há uma expressão tão bonita na teologia que é: Jesus é a hermenêutica do Pai. Me explica, o que é? Hermenêutica é a ciência da interpretação. Hermes, né, o deus grego, que conta o segredo do Olimpo, que faz a interpretação do segredo do Olimpo àqueles que estão no mundo. Então a hermenêutica é a ciência em que nós nos debruçamos para interpretar bem um texto. Quais são os recursos que eu preciso ter para interpretar corretamente um texto? As regras da hermenêutica são muito simples, nós aplicamos no dia a dia, mas quando eu digo que Jesus é a hermenêutica do Pai, eu estou justamente dizendo que se eu quiser entender o Pai, eu tenho que passar pelo Cristo, né? Estar com Ele. Eu tenho que estar com Ele, eu tenho que entender quem Ele é. E quando eu digo para você que esse Deus guardião, para mim me foi mostrado através do Deus que está manifestado em Jesus, Ele me retira todos os outros equívocos, Isa. Porque eu tenho tanto medo, sabe, de ser um padre sem ter purificado os excessos daquilo que me foi oferecido. E tenho medo de reproduzir isso para as outras pessoas. Porque a partir do momento que eu fui estragado do ponto de vista religioso, a partir do momento que eu fui apresentado a um Deus cruel, a um Deus carrasco, eu tenho uma tendência muito grande a fazer isso com você também. Sim. E eu, como padre, eu preciso ter o cuidado. Por isso que eu não posso me cansar de conhecer o Cristo, de conhecer Jesus, de mergulhar no mistério das suas histórias, da sua palavra. Dá uma sensação de ser descascado aos poucos, sabe assim, é como se estar cada vez mais perto de Jesus e experimentar essa explicação de Deus em forma de amor e de pessoa, simplifica a gente, alivia a gente. Pelo menos a minha sensação é de que eu vou tirando cascas que não me pertencem no passar dos anos e vou ficando mais livre. Quanto mais perto estou dele, quanto mais, principalmente, deixo que ele me olhe, porque eu não consigo, eu não sei, eu sou pequena demais, eu não sei chegar perto de Jesus. Acho que quando eu tenho experiências de graça de Deus mesmo, da presença de Jesus, é Ele que chega até mim, mas vem cá, e é isso mesmo, é graça, porque eu não sei rezar direito, e acho que quando sinto essa presença simples, poderosa, maravilhosa perto de mim, ela me desnuda, me simplifica, desconstrói, e desconstrói o que eu mesmo fiz errado. O que é bom, porque o processo de fé, ele é sempre desconstrução. Às vezes você pode pensar também como um processo de construção. À medida que eu amadureço na fé, eu construo. Mas essa construção consiste, em também desconstruir antigos conceitos, às vezes equivocados, ou até mesmo a superação de uma fé que serviu para aquele tempo da vida e que não serve mais hoje. A fé também, não pode ser guardada num potinho para você poder levar, não. Ela é existencial, ela é dinâmica. A fé que eu precisei ter ontem é diferente da fé que eu preciso ter hoje, porque eu estou em processo de mudança. E feliz daquele que vai permitindo que a maturidade do tempo, que nem sempre corresponde à maturidade espiritual, ou até mesmo psicológica, Às vezes a pessoa tem 60 anos, mas está com a maturidade de uma criança de 15, começando, de um adolescente de 15. Ou às vezes criança na fé também, E aí, essa maturidade cronológica, quando nós conseguimos viver também dentro de uma maturidade espiritual, nós vamos sendo muito favorecidos, porque a fé madura nos ensina a envelhecer. Ela nos coloca no prumo do tempo sem rancor, sem mágoas, reconciliados com o corpo que se tem naquela fase da vida, com aquilo que o seu corpo é capaz de viver e de fazer naquela fase da vida. Então eu fico pensando que a fé madura é um local de proteção também. Sim. Eu fico às vezes incomodado, sabe, Isa? Por exemplo, nós temos a coleção Filho do Céu, que são essas joias e semi-joias,
São símbolos religiosos. E para mim foi quase que foi um grande desafio. Porque criar um símbolo religioso só para vender? Não. A gente tem um desdobramento lindo que é ajudar o Lar da Tia Socorro com essa coleção. Mas nós queríamos que fosse bonito, fosse algo que pudesse nos conectar àquilo que de mais sagrado existe. Eu tenho muito medo quando, por exemplo, eu pego esse anel aqui, por exemplo, que está na minha mão, que eu considero uma das peças mais bonitas da coleção. Tem como mostrar aqui? Ele tem um significado interessante. Veja, tem a cruz, mas do lado há um vazado. Há um espaço entre a cruz e a continuidade do anel. É o espaço onde eu complemento a cruz. Né? Eu estou aqui com a minha vida no meu dedo, lembrando que essa cruz não está completa. Porque eu preciso colocar aqui a dinâmica da minha vida na cruz de Cristo. Aí então eu fecho a aliança. O espacinho vago é lembrar que há sempre um detalhe da minha vida que precisa ser incorporado a essa cruz. Mas volto a dizer... Mas é desafiador isso aí. Demais da conta. Mas é por isso que o símbolo religioso, ele precisa nunca ser interpretado como algo mágico. Eu ponho esse anelzinho no meu dedo e eu estou protegido. Não. Esse vago que tem aqui até me incomoda às vezes. Quando eu dou uma mexida no dedo, eu lembro que está faltando um pedacinho nessa cruz. Aí eu lembro da palavra de Paulo: o meu sofrimento completa o sofrimento de Cristo. Ele se une ao sofrimento de Cristo. E não é só o sofrimento de Cristo, as alegrias dele também. Eu não olho essa cruz apenas como um símbolo da tristeza, do desconsolo. Não. É a totalidade da vida de Cristo me sendo oferecida. Então a minha alegria também completa a alegria de Cristo. Da mesma forma como o meu sacrifício completa o sacrifício de Cristo. Existe uma maturidade de fé, não é? E é um convite. E é difícil de chegar a essa maturidade. Porque eu posso muito bem colocar o anelzinho no dedo ou a pulseira no pulso e achar que estou protegido por isso. Não. É a fé que nos protege. Deus nos protege à medida em que nós acreditamos nele. Porque se eu acredito nele e pauto a minha vida nas suas regras, eu sou naturalmente protegido de ser um homem injusto, de ser um homem ingrato, de ser um homem desonesto. Então, Deus vai me protegendo à medida em que a minha mentalidade vai sendo transformada. E é muito interessante a gente compreender. É como se a proteção de Deus fosse fruto da nossa relação com Ele, cada vez mais íntima, cada vez mais verdadeira. E naturalmente Ele me sopra. Vai por aqui, vai por ali. Talvez um pouco o que aconteceu com Pedro, Tiago e João. Que aparentemente são os preferidos de Jesus. O que aconteceu com eles? Porque todos os momentos mais importantes da vida de Jesus, quem estava os três, com ele? Né? Sempre os três. Vai ver que rolava até entre o grupo lá, tá lá com os queridinhos dele. Os protegidos. Protegidos. É que na verdade ali você entende o significado da proteção. É que da parte de Pedro, Tiago e João existia um interesse maior pelas coisas de Jesus. Não é que Jesus queria tê-los somente. Não, existia um interesse maior de estar por perto, de estar com o Mestre. Então, certamente, eles experimentaram a proteção em várias dimensões, inclusive no amadurecimento que veio antes. Sim. Tá certo que Pedro traiu ao final, mas a gente sabe que João ficou até o fim. João foi o único que ficou no Calvário. O mais jovem. O mais jovenzinho. E o único. O único que ficou. Dos 12... Todos correram? Todos correram. O único que estava ao pé da cruz foi João. Por isso da frase: filho, eis aí tua mãe. A gente chega até a pensar, né? E se fosse um outro? Se tivesse mais de algum, será que João seria escolhido para receber Nossa Senhora? Ou só foi essa opção que Jesus teve? Pode ser. Ele precisava dar um jeito na mãe dele. Ele precisava dar um jeito na mãe dele. Claro, imagina a angústia, sou filho único.
estou morrendo. Você não pensa isso? Lógico. Com quem você deixaria sua mãe? Meu Deus. Eu sou a mais nova, né? Porque se talvez o outro fosse de mais confiança, ele fala: João, pelo amor de Deus, dá uma chamada no Pedro, acha ele aí. E Jesus, ele se mandou. Chama o Natanael, procura, vê se encontra ele aí no meio do povo. Jesus lá no alto da cruz, preocupado em localizar alguém. Mas de repente ele olha que aquele que foi fiel o tempo todo, que se interessou pela sua vida de maneira muito profunda, muito intensa, é aquele que vai receber a continuidade do mistério da encarnação. Ziza, para mim o mistério da encarnação, ele será sempre motivador para pensar muitas coisas. Primeiro que em Maria fecunda-se o verbo de Deus. No corpo humano, a semente divina é colocada. Depois eu, na figura de João, recebo aquela que me deu o meu Salvador. É por isso que a devoção mariana, quando bem vivida, ela só é favorável ao cristianismo. Quando você não enxerga em Nossa Senhora uma deusa, quando você enxerga nela a mulher escolhida, a nossa mãe, a mãe de Deus, escolhida, a silenciosa. Que proteção tem nisso também, meu Deus. Você pensar que Deus quis a figura da mulher, muito embora dentro da igreja nós ainda não tenhamos o devido espaço para vocês. Eu particularmente acho que nós temos que avançar muito como igreja. Mas pensar que Nossa Senhora é essa mulher que no momento final da vida do Filho vive o mistério da encarnação de outra forma, agora devolvendo ao mundo, devolvendo a Deus aquele que esteve no seu ventre, aquele que passou pela sua educação, aquele que passou pelo seu cuidado, aquele que passou pela sua proteção. E João ali recebendo essa missão de proteger a mãe do protetor. O mais novo. O mais novinho, o mais inexperiente, o mais inseguro. Mas sabia qual era o apelido? Corajoso, né? Sabia qual era o apelido de João quando ele chegou para participar do grupo? Sabia, Christian? Filho do trovão. Imagina que temperamento bom tinha essa pessoa. Imagina como ele era fácil. Aí do filho do trovão. Mas os de temperamento forte surpreendem. Surpreendem demais. Surpreendem demais. O filho do trovão torna-se o discípulo amado. Olha como ele encerrou a carreira, digamos, a carreira de cristão. Vale o discípulo amado. Vale o exame de consciência, né? Como me sinto, filha do trovão ou discípulo amado? Eu sou um filho do trovão, porque eu explodo com uma facilidade. Em processo, padre, em processo. Em processo. Quero ser esse discípulo amado, Você também sabe? é o filho mais novo, né, da casa? Sou mais novo. Eu também sou filha mais nova. Você também, Christian? Eita, Lili. E 3 caçulas aqui. 3 caçulinhas. 3 poços de manhas. Manhas e manhãs. Na verdade as mães da gente foram fazendo até aperfeiçoar e fazer a gente. Isso é boa, assim. Olha o trovãozinho. Minha mãe fez 7 antes de eu chegar, então por isso que eu saí tão aperfeiçoado. Ah, trovão! Dona Ana caprichou. Mas eu não tenho dúvida disso, de que todos os defeitos estão em mim. Fui tão privilegiado por ser o último filho, por ter nascido no momento em que minha família já estava mais estruturada, muito embora eu tenha tido uma vida extremamente pesada e difícil. Mas eu me sinto muito feliz de ter todos os defeitos que eu tenho. Sabe por quê? São eles que me sinalizam para o que eu tenho de bom. Se eu não tivesse tantos defeitos, talvez eu estivesse numa mesmice, eu não teria nem dado certo na vida. Mas foi justamente por ter necessidade de lutar, não contra, é com eles,
Na transformação Eu luto deles com eles, mesmo, na né? transformação deles. É aquela história do transformar o vício em virtude, é a mesma força, é a mesma energia vital que a gente empenha em um vício, é a mesma coisa em uma virtude. E é o caminho entre, acho que é Santo Afonso de Ligório que fala isso, que a gente precisa muitas vezes viver fazendo de conta que já tem a virtude que tanto deseja, que a gente tanto deseja, e transformando devagar este vício que a gente não muda, mas em virtude, mas já assumindo-a antes de realmente ter. E acho que é essa transformação mesmo dos trovões que há em mim. Eu sou também filha do trovão com força. Eu não sei. Quantas vezes você já trovejou do meu lado? Olha lá, de novo, gente. Quantas vezes você já trovejou do meu lado? Gente, já choveu, foi muito. Nós, né? Nós já nos machucamos muito com muitas discussões. E somos irmãos, somos amigos. Isso é que é bonito, Ziza. Sabe, a fé que nós temos nos protege de ficarmos inimigos depois de uma briga. Não é assim? É verdade. O Deus que nós acreditamos nos livrou tantas vezes do rompimento. Sim. E foi mesmo. Foi. É a fé em Deus. É o que a gente sabe que o outro tem de mais sagrado. É. Eu vejo Deus em você. Eu já lhe contei isso. Deus curou-me da morte da minha irmã ouvindo Guardião. Eu nem sabia que você existia. Quando eu vi a capinha do cassete, uma menina com os cabelos todos caracolados, né? Acho que tinha mais ou menos meio metro só de cabelo na lateral. Melhorou, padre. Tinha um chapéu, um bonezinho, né? Um bonezinho, E, xadrezinho. gente, que menina bonita, eu pensei. E que alma bonita, porque eram canções do início ao fim, eu não pulava nenhuma. Eu gostava de tudo. Aliás, aquele disco, Ele é especial, Mais que os né? Pássaros. Devia fazer uma regravação dele inteira. Deveria. Né? Se você não conhece, precisa conhecer. Ela não cantava maravilhosamente bem como ela canta hoje, mas ela já cantava incrivelmente. Um carneirinho cantando. É, às vezes medrosinha em algumas Medrosinho, coisas. isso. É. A voz pequenininha em alguns lugares, mas dando o seu recado. Isso é um misterioso demais também. É isso, gente. Vai lá na cozinha agora, faz um leite quente, uma bolachinha de coco, que a gente volta já já com o programa de Direção Espiritual. Nós vamos tomar água, é a única coisa que tem aqui para nós.